Boa noite. O programa Vidas em Ação está recebendo o empresário Gino Ivair Belon, da Gino Comunicação Visual. Gino, boa noite. Obrigado pela sua participação. E a gente vai conhecer um pouco da sua história profissional, como tudo começou, né? Boa noite, Joana. Boa noite a todos do programa Vidas em Ação. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco rapidamente da minha história e um pouco da nossa profissão para que todos vocês conheçam. Tá certo. Como que começou a sua história profissional? Como foi o início de tudo? Vamos lá, Joana. A minha história profissional, ela tem um ponto bem legal. Eu comecei numa empresa aqui de Batatais que chamava o Valadão, né? O Valadão Letreiros, com 10 anos de idade. E naquela época, Joana, nós fazíamos, era comunicação visual, só que não tinha esse nome, era letreiros. Então foi aonde começou. Tá. Então lá nós fazíamos tudo manualmente, não existia a tecnologia que hoje nós temos na nossa empresa. Então a nossa história profissional, que começamos a trabalhar, na realidade o nosso aprendizado, né, foi lá no Valadão. E depois a gente começou realmente a profissionalizar. Lá eu era um colaborador, né? Eu trabalhava lá. Então nós começamos a nossa história profissional com a empresa justamente nossa quando eu tinha os meus 18 anos. Então foi ali que nós começamos a trabalhar e ainda era letreiro, né? E depois, com o tempo, nós fomos fazendo os investimentos e começou a aparecer novas tecnologias, novos produtos, que aí então começou a usar muito o termo, não só aqui comigo em Batatais, mas em nível Brasil, o termo comunicação visual, que hoje é muito forte em todo o Brasil isso daí. Certo. Gino, hoje, quais os serviços que vocês oferecem? Tá. O ramo da comunicação visual ele é um ramo muito extenso. Tá? Ele pega de um simples banner, né, que a pessoa faz lá para divulgar um produto, uma mercadoria, uma oferta. Como nós fazemos a plotagem de um veículo, o que é a plotagem de um veículo? A gente fazia a personalização daquele veículo com o nome da empresa. Né? Para ela divulgar o produto dela, identificar e marcar a marca da empresa. Então, tanto nós podemos fazer um simples adesivo para a porta, como fazer um chama envelopamento, envelopar todo o veículo. Né? Na comunicação visual, nós fazemos também fachada, né? E hoje a empresa de comunicação visual, a grande maioria, que é o caso também da nossa, a gente faz para o cliente, a gente oferece a solução para o cliente. Então o cliente está precisando de fazer a divulgação, mostrar a marca dele. Então a gente dirige até essa empresa, vê qual a necessidade do cliente, o que ele está precisando fazer, e a gente oferece para o cliente a melhor opção para ele. Se ele realmente precisa, às vezes, de uma coisa muito rápida, a gente vai trabalhar com uma lona, que tem uma durabilidade melhor. Se ele quer uma fachada mais imponente, de ACM, esse ACM é um alumínio, a gente tem isso para oferecer para o cliente. Sim. Ou uma fachada com letra caixa iluminada. Então, a comunicação visual, ela também tem o sistema de muito trabalho em laser, que vai desde chaveiro, como letras também, letra caixa, em acrílico, placas diversas de advogados, médicos. Então a comunicação visual hoje abrangeu um mercado muito extenso, né? Que dá para a gente fazer para todos os níveis de todas as empresas. Bacana. E a procura é grande, né? Como você está falando, né? A demanda da comunicação, né, a procura da comunicação visual, hoje ela tornou uma necessidade de todas as empresas. Todas as empresas têm, ela divulga o produto dela nas redes sociais, que hoje é muito forte, mas a comunicação visual, que é uma coisa, a grande maioria, permanente, precisa. Então nós temos, graças a Deus, uma boa
uma grande demanda. Por quê? A pessoa, para ela colocar, inclusive na rede social, a frente da loja, a vitrine da loja e etc. Então, ela tem que ter uma boa apresentação. E aí o pessoal da comunicação, nós da comunicação visual, conseguimos fazer aquela fachada bonita, né, com vários materiais, com letra caixa, com ACM, com inox, com galvanizado, embelezar a vitrine, né, colocar um adesivo, uma imagem, uma paisagem. Então, a procura e a demanda da comunicação visual, ela realmente está muito bem aquecida. Ah, perfeito. Que você... Só um minutinho. A terceira, Ricardo? Plotagem das geladeiras. É a terceira já? Vocês fazem também plotagem de geladeiras, né? E tem muita demanda? Sim, Joana. A comunicação visual, como eu falei agora há pouco, não só interno, a gente faz muito em residências. Nós fazemos a plotagem de geladeiras, tem uma boa demanda. Nós fazemos em ambientes internos também, na parede, num box de banheiro. Então, a diversificação da comunicação visual é muito grande. Então, nós podemos um quarto de criança, um quarto de adulto, dentro de uma loja, a geladeira, o freezer. Então, tem essa demanda e essa demanda ela é constante. Então, a gente faz bastante desse trabalho. E a gente consegue fazer hoje, com a tecnologia das impressoras de grande formato que a gente tem, com material de qualidade, a gente faz ela personalizada. Né? Se o cliente falar assim, eu quero fazer o desenho de uma determinada cerveja, a gente faz. Mas eu fui fazer uma viagem, como nós fizemos há um tempo atrás, o pessoal foi fazer uma viagem para a Europa. Eu quero colocar as fotos dos locais aonde nós fomos, eles foram em Paris e não sei o que lá e tal, e eles estavam lá. Você consegue? Consegue. Então a gente consegue fazer uma coisa personalizada. Fizemos na geladeira, fizemos um cenário numa parede. E assim, realmente dá para fazer todo esse trabalho com a comunicação visual. O que a pessoa quiser pedir, dá para fazer. A gente tem um slogan lá na nossa empresa: o que você imaginar, a gente imprime. Que maravilha. Olha aqui que é a tecnologia, né? E decoração hoje é tudo também, né? Sim, acaba a decoração, sendo, né, isso, porque inclusive da parte de decoração, nós trabalhamos com muito arquitetos também, né, que eles têm aquele feeling legal para passar para o cliente e para embelezar tanto em residência quanto em lojas, né? Então a parte de decoração também faz parte da comunicação visual. Da comunicação visual, perfeito, Gino. Gina, hoje a comunicação visual, como você está falando, está a toda parte, né? Por toda parte, principalmente nas redes sociais. Como a empresa tem atuado nessa demanda? Olha, a comunicação visual, nessa demanda que o pessoal tem, igual eu te falei, a gente ajuda até a fazer uma complementação das mídias sociais, e a comunicação visual também usa a mídia social. Nós precisamos também da mídia social. É um conjunto. Tá? Sem esse conjunto, a gente não consegue mostrar o nosso trabalho. A empresa precisa do trabalho da comunicação visual, como eu falei, para embelezar a loja, a indústria e mostrar a empresa, a marca dela. E nós precisamos da comunicação visual. Quando a gente finaliza um serviço, isso sempre com a autorização do cliente, olha, nós podemos colocar esse trabalho que nós fizemos nas redes sociais, prontamente o pessoal deixa, que também é uma forma de divulgar. Então, hoje tem que trabalhar em conjunto a comunicação visual e as redes sociais, que nós usamos as redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Fizemos em tal empresa, assim, usamos esse material, fez isso. Então, tem que ser em conjunto. Uma parceria. É uma parceria, tem que usar esses dois lados. Certo. Tem diferença? Qual a diferença entre comunicação visual e design gráfico? Olha, a comunicação visual é o formato realmente, vamos falar assim, explícito, visual.
né? Que a pessoa consegue visualizar o que o design gráfico faz, né? Então hoje nós temos até uma demanda grande por design gráficos que está muito escasso no mercado. Então, pessoal, vocês aí vão fazer um curso de design gráfico, que é uma profissão que tem mercado para vocês trabalharem. Então, o que a comunicação faz? O que o design gráfico, é lógico que o design gráfico, o material dele pode ser usado nas redes, pode não, é usado nas redes sociais. Mas lá, a comunicação visual, quando não é de alguma empresa que já vem pronto, mas esse material que vem pronto da empresa também é um design gráfico que faz. Então, a comunicação visual, ela faz o que o design gráfico produz. A gente replica isso visualmente em faixas, lonas, cartazes, fachadas, né? Então, é dessa forma que é feito. E uma dica, né? Uma grande dica aí para o pessoal estar se atualizando, né? Tá buscando uma profissão, né? É uma profissão, né? Nós passamos na nossa empresa há uns 2 meses atrás, garimpando pessoas que tinham uma certa experiência, pelo menos uma experiência básica, para trabalhar com CorelDRAW. A comunicação visual, ela trabalha muito com o CorelDRAW. Alguns outros tipos, eles trabalham com Photoshop, com Illustrator, coisa. Mas a comunicação visual e o pessoal de gráfica, o forte é CorelDRAW. Então fica uma dica aí, pessoal, faça um curso que existe mercado para vocês trabalharem. No mercado extenso, né? Diante das demandas, né, dos serviços oferecidos pela empresa, qual você analisa com maior destaque? Olha, hoje lá na nossa empresa, na Gino Comunicação Visual, em que a gente pode dar um destaque, nós somos muito forte, muito especializado em fachada. Tá? Nós fazemos praticamente tudo da comunicação visual. Hoje, o que existe de tecnologia nos grandes centros, Franca, Ribeirão Preto, São Paulo, nós temos dentro da nossa empresa. Nós temos impressoras de médio formato, de grande formato, que é uma impressora de 3,20 metros. Nós temos laser, nós temos router, nós temos plotter de recorte, nós temos serralheria própria. Então, hoje, o nosso forte é fachada. Então nós temos parcerias até com alguns arquitetos e a gente tem um portfólio de um trabalho que nós temos feito ao longo dos anos, se aprimorando. Então a gente consegue ajudar o cliente, né, realizar o sonho daquele cliente de ter uma fachada com o nome da empresa. Eu sempre falo até para os meus colaboradores, Joana, uma das coisas mais importantes que a gente gosta de ouvir é quando a pessoa chama a gente pelo nome. Ô Joana, ô Ricardo. E o empresário, o que ele quer ver? Aquela empresa, né, a gente trata dessa forma. Que ele tem lá, mesmo que seja uma empresa que está começando ou não, ele colocou um nome naquela empresa. E aquele nome daquela empresa, a gente respeita isso ao máximo, mas ao máximo. Tanto seja uma empresa inicial, uma empresa que está começando, ou uma empresa que já tem 40, 50 anos, nós somos muito fiel a essa identidade. Essa identidade é a marca daquela empresa. E a satisfação de cada cliente, quando a gente faz a fachada, que a gente coloca o nome da empresa, né? Eu observo muito assim, na hora que a gente entrega o serviço, a gente chama o cliente para entregar o serviço e detalhar de como fazer, e eu sempre observo, dou um passo para trás e observo no olho do cliente. Não vi até hoje nenhum que nos desse aquele brilho diferente, né? Então a gente até se especializou muito em fachada, né? Para a gente ajudar, é o foco da nossa empresa, a gente trabalha para isso, mas a gente é muito especializado em fachada. E uma empresa, né? Uma loja, como você falou, por mais que está começando, sem fachada fica difícil, né? Como que vai se identificar ali, né? Ela não tem como identificar, porque as pessoas até não vão localizar. Exato. E hoje o próprio nome, comunicação,
visual. É visual. A pessoa tem que olhar e exato. ver o nome da empresa, né? Então, essa empresa, esse nome da empresa que é orgulho para o seu proprietário, né? Ela tem que estar exposta a todas. Com certeza. Porque sem ela ter o nome da empresa ali, ninguém vai localizar, né? Então, isso aí tem que ter. Então, nós temos fachadas de todos os tipos, de todas as formas, né? Para que as empresas, profissionais autônomos também, médicos, advogados, coloquem lá, ó, gente, eu estou aqui para bem servir vocês. Tá certo, perfeito. E é difícil mesmo, né? Você começar a ter um negócio e você não ter uma fachada. A primeira coisa que você tem que fazer é a fachada. Senão fica difícil. Alguém te achar, alguém, né? Realmente. Como que vocês têm feito o marketing dos serviços da empresa? Joana, o marketing a gente tem que usar as redes sociais. Tá? As redes sociais realmente a gente precisa. Como eu comentei agora há pouco, ela é um conjunto. Então foi o que eu falei, a gente vai lá, faz a fachada para aquele cliente e com autorização do cliente a gente vai fotografar e vai jogar nas redes sociais. Falou, olha, isso aqui é tal empresa, nós fizemos assim, 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 assim. Só que o maior marketing que a gente sente lá na nossa empresa voltar um pouquinho daquele trabalho que eu te falei, da dedicação que a gente faz para com a marca da empresa. Tá? A gente se dedica 100% a fazer com que o que está na mente do cliente a gente reproduza e ainda fazer um pouquinho a mais. Aí esse marketing, que isso dá muito resultado. Nós temos alguns clientes aqui na região, não tem mais porque não tem condição humana de fazer. O melhor marketing que nós temos é deixar o cliente satisfeito. Porque aquele cliente satisfeito, ele vai falar assim, ó, vai lá no Gino que ele vai fazer o trabalho que você está precisando. Realmente. Então a gente tem que usar as redes sociais e fazer isso, é a obrigação da empresa, fazer esse trabalho muito bem feito para jogar isso para o nosso próprio marketing, né? Que é a referência boca a boca, ela é 100%, porque você não vai referenciar uma pessoa que não faça um trabalho. Então, por exemplo, a Joana vai lá e referencia o trabalho do Gino, ou vice-versa, o Gino referencia. Peraí, se o Gino está falando, ou se a Joana está falando, poxa, eu posso confiar que o trabalho vai ficar bem feito. Não, você falou tudo, né? Boca a boca funciona e muito ainda, né? Muito. Por mais que você posta, mas alguém falar de você, ó, o trabalho do fulano é excelente, é incomparável, né? Você tem dificuldades no dia a dia? Sim, temos dificuldades, como a grande maioria das empresas. A nossa dificuldade ela vem de fornecedores, que às vezes aquele fornecedor a gente não consegue. Hoje, o mercado nosso, uns 8, 10 anos atrás, nós tínhamos muito poucos fornecedores. Hoje a gente tem uma demanda. A gente, um pouco da dificuldade, o material humano. Hoje nós temos, graças a Deus, uma boa equipe trabalhando, mas o material humano que precisaria mais pessoas engajadas para fazer, né? Isso dificulta um pouco. Outra dificuldade é uma situação que terceirizar. Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa terceirizar, que alguma coisa às vezes não dá para fazer dentro da empresa. Aí a dificuldade vem você achar parceiros, né, para te entregar, porque a gente procura ser muito rigoroso com data. Né? Se a pessoa marcou uma inauguração, alguma situação, ela marcou para sexta-feira agora a inauguração. Não posso entregar na segunda, tem que ser na sexta. E uma coisa que a gente pode se vangloriar da empresa Gino Comunicação Visual, todos, em quase 40 anos,
nunca ficou um cliente com data e hora marcada sem ter atendido. Então, dificuldades do dia a dia, a gente tem aquelas coisas rotineiras, é uma máquina que quebra, aí você, como a cidade aqui é pequena, você tem que ligar para o técnico não consegue vir no dia. Então, a gente está ali para... Eu não gosto de usar o termo, o empresário, apagar incêndio. Se você está apagando incêndio, é porque você não está fazendo a coisa bem feita, né? Resolver os problemas. Então, a gente realmente, como toda empresa, a gente trabalha para que os problemas sejam os menos possíveis, tá? Mas no dia a dia a gente tem essa dificuldade. Hoje, com menos dificuldade, com quase 40 anos de empresa, mas a gente tem, sim, dificuldades normais do dia a dia. Difícil, né? Quem não tem, né? Tem gente que fala, eu não tenho, mas eu acho que é impossível. Não, é quase impossível. Nós estamos aqui gravando, está sendo muito prazeroso aqui, contar um pouco dessa profissão, e pode, daqui 1 minuto, alguns segundos, dar um problema aqui. Pô, e aí? Vamos focar na solução, não no problema. Eu chamo os colaboradores e falo, gente, o problema aconteceu. Pô, quebrou. O que aconteceu? Quebrou o cabo daqui do computador? Gente, esquece, vai lá, compra outro cabo, põe um outro e resolve. Vamos focar no problema. Mas as dificuldades, com o tempo, a gente vai fazendo com que ela se torne menos. Sempre vai ter, né? Uma dificuldade do dia a dia, sempre ela vai existir. Mas você já tem que estar preparado para solucionar aquele problema bem rápido. Maravilha, Gino. Perfeito a sua história, a sua colocação, porque às vezes as pessoas vê tudo bonitinho, né? E acha que você já pegou bonitinho ali. E não é realmente. Ainda mais você que trabalha com máquinas, né? Realmente é difícil. Problemas acontecem, né? E como você falou, estamos aqui para resolver, né? Eu falei, o que eu sempre falo é o seguinte, Joana, o maior problema é você não resolver o problema e rápido. Tá? É verdade. Então, assim, a gente falando de comunicação visual, aí a pessoa que tem uma loja, que tem isso, que tem aquilo, mas todo mundo tem esse problema. Saindo um pouquinho do assunto comunicação visual, sim, e falando de empresário, de empreendedorismo, os problemas vão existir. Não tem como. Difícil, não tem como. Não existir. Tá, não tem como. Mas eu sempre falo para os meus colaboradores e falo para mim mesmo. Sim. Olha, o problema apareceu, resolva rápido. Aí a gente consegue amenizar e consegue trabalhar o dia a dia com menos estresse. Gino, passa suas redes sociais, pessoal, para o pessoal que está nos assistindo, e desde já te agradeço pela sua participação, por compartilhar sua história com a gente. Gratidão, muita gratidão. Joana, eu que tenho muito a agradecer e parabéns pelo seu trabalho, né, levar uma informação diferente para as pessoas, de vários empresários, dos seus segmentos, né, mostrando o dia a dia de cada um, os sonhos, as dificuldades, tá? Isso é muito legal, parabéns de novo por esse seu trabalho de passar essa informação para as pessoas, até para ajudar as pessoas a terem uma escolha, um norte diferente, tá? Muito obrigado e parabéns pelo esse seu trabalho. Tá, vocês conseguem encontrar a nossa empresa, a Gino Comunicação Visual, www.ginocomunicaçãovisual.com.br. As redes sociais também é Gino Comunicação Visual, o Facebook, Instagram, vocês conseguem. E nós temos o atendimento também presencial, Rua Senador Feijó, 508, bairro Castelo, e também o nosso WhatsApp, nós temos o atendimento via WhatsApp, 999967104. E prontamente nós vamos ter um pessoal para atender vocês e o que vocês precisarem, nós estamos lá à disposição. Muito obrigado a todos. Continue nos seguindo pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência.
Vem pra cá! Rua Dr. Manuel Furtado, número 148, telefone 3662-0831, no centro de Batatais. Você está procurando um look novo? É aqui, na Buy High Modas! Começou a moda inverno na Buy High Modas e Acessórios. Venha conferir! Tudo em moda feminina, masculina e plus size. Rua 9 de Julho, 160, no centro de Araraquara.